Criaremos nessa aula a nossa primeira tabela. Vou abrir aqui o Excel. A nossa tabela vai ser uma lista de produtos, bem simples. Aqui na célula A1, eu vou escrever o nome Produtos, vou pressionar Enter. Observe que ele pulou para a linha de baixo. Observe que o nome Produtos não está cabendo totalmente na célula A1. Se eu vir aqui em cima, entre o A e o B, eu posso alterar a largura da coluna. Agora sim, fazendo a palavra Produtos caber na célula A1. Eu posso vir e diminuir. Deixando assim. Aqui na célula B1, quantidade, pressionando Enter. Também aumentando de tamanho aqui. Valor. Eu posso também utilizar as setas direcionais para a esquerda ou para a direita, para baixo e para cima. E aqui eu vou escrever total. Produto. Vou apagar o Caps Lock. Arroz. Feijão. Como se fosse uma lista de supermercado. Eu escrevo um nome e pressiono Enter. Observe que quando eu apertei o M, ele sugeriu a palavra macarrão. Vou apertar o A. Só que eu não quero escrever macarrão, se eu continuo escrevendo. Quando você pressionar uma letra que seja diferente, a palavra macarrão vai sumir. Ó, sumiu. Manteiga. Bom, por enquanto está bom esses produtos. Aqui vai ser a quantidade. Arroz 15. Feijão 7. Leite 4. Macarrão 8. Carne 3. E manteiga. Aqui vai ser o preço, que eu posso até aumentar um pouco aqui a largura desse e aumentar também a largura deste. Valor. Vamos colocar aqui, por exemplo, é o valor do quilo. Por exemplo, 1,75. Pressiono Enter. Se você colocar, por exemplo, 2,00, o vírgula 00 vai desaparecer, ficando apenas o 2. Então, necessariamente, nem precisa colocar o vírgula 00. Só some se for os zeros da direita. Por exemplo, se o leite fosse 1 e 5, esse 5 eu preciso, porque é 5 centavos. Que é diferente, por exemplo, de 1 e 50, que o zero do 50 vai sumir. Podendo colocar apenas 1,5. Carne, por exemplo, 3,70. E manteiga, vamos colocar aqui um exemplo, 2,80. Nós podemos selecionar os intervalos. Por exemplo, eu vim aqui dentro da célula que corresponde ao número 15, vou segurar pressionado e vou trazer até aqui embaixo. Vou escolher a opção centralizar, deixando os números centralizados. Essas opções aqui são um valor. Então eu vou selecionar esses números. E aqui nós podemos escolher o estilo de moeda. Temos aqui um triângulo do lado. Podemos escolher português, inglês ou euro. Vou escolher a opção português. Ele acrescentou o R cifrão. Aqui nós teremos o total. Nós temos várias maneiras de se fazer uma conta, mas todas elas começam com o sinal de igualdade.
Eu poderia, por exemplo, digitar o número 15 vezes, que é o asterisco, 1,75. Poderia fazer dessa forma. E poderia fazer assim todos eles. No caso aqui seria igual 7 vezes 2 igual 4 vezes 1,05 igual 8 vezes 1,50 igual 3 vezes 3,70. Repare que eu não estou colocando zero, como eu já comentei, não há necessidade. 2 vezes 2 e... Eu posso colocar também, só que ele vai sumir de todo jeito. Essa é uma das maneiras de se calcular. Só que se, por exemplo, eu vim aqui e alterar a quantidade de arroz, por exemplo, para 10, pressionando Enter, eu tenho que refazer a conta aqui. Porque observa aqui na barra de fórmula, ainda está multiplicando 15. E agora eu teria que multiplicar 10, então eu teria que refazer a conta de novo. 10 vezes 1,75. Então essa maneira de se calcular não é muito prática, porque se você alterar qualquer valor, você vai ter que refazer a conta. Então, eu vou selecionar esses números aqui, começando de dentro da célula, e vou pressionar a tecla Delete. A maneira correta de se fazer um cálculo desse tipo de tabela é pressionando o igual, informando onde que está os números que você deseja calcular, por referência de célula. Por exemplo, o número 10 está aqui na célula B2. Ou você pode escrever B2 no teclado, que observe que ele direcionou exatamente para onde é o B2, vezes, no nosso caso o próximo vai ser o C2, que é essa célula aqui. Só que você pode também vir aqui e clicar nela. Observe que ele vem aqui e escreve C2. Pressionando Enter, nos dá o resultado. Vou fazer novamente. Igual. Vou clicar aqui no 7, B3, vezes. Vou clicar aqui no 2, B2, vezes C2. E vou pressionar Enter. Igual. Clico no 4, vezes. Clico no 1,5 e pressiono Enter. E vou fazendo assim até o término da minha tabela. E pressiono Enter. Como ele já colocou aqui R cifrão, não há necessidade de eu colocar novamente. Eu vou selecionar aqui, começando do nome produto e vindo até aqui o total. Vou centralizar esses itens. Posso também colocá-los em negrito. Poderia mudar o tipo de letra, alterar o tamanho, alterar a cor, essa opção, que é o cor de preenchimento, vai pintar dentro da célula. Observe que dentro da célula ficou colorido. Vou alterar aqui a cor para branco. Vou selecionar toda a parte de baixo da tabela. E vou pintar de uma cor mais clara. Observe que essas linhas fornecidas pelo Excel, quando eu preencho com cor, elas desaparecem. O que eu vou ter que fazer então? Vou ter que colocar elas manualmente. Então eu vou selecionar a tabela. Observe que eu comecei aqui da palavra produto, seguro o botão pressionado e venho até aqui embaixo. Caso você passe ou volte, soltei o botão. Você vai ter que começar novamente.
Você pode clicar fora para tirar a seleção e depois começar a selecionar novamente. Vamos colocar umas linhas simples. Eu vou vir aqui em bordas, vou clicar nessa opção e posso escolher aqui todas as bordas. Ele colocou as linhas necessárias para fazer a divisão de cada célula da nossa tabela. Eu vou salvar essa tabela, mas eu ainda não tenho uma pasta. Então, vou criar uma pasta que vai servir para todas as outras aulas. Vou vir no menu Iniciar e vou vir aqui em Documentos. A pasta aqui está vazia. A sua pode conter a pasta Imagens, Músicas e etc. Como a minha está vazia, não há diferença alguma, porque criaremos uma nova pasta. Vou criar aqui uma nova pasta e vou dar para ela o nome de Excel 2010. Vou clicar fora para o cursor parar de piscar. Nossa pasta está criada e confirmada. Eu posso fechar aqui a pasta Documentos, porque vamos salvar esse arquivo dentro dela. Vou clicar aqui na opção Arquivo. Vou escolher aqui Salvar como. Observe que do lado de cá já está clicado em Documentos. Então é só dar 2 cliques aqui na pasta Excel, ou dar um clique sobre ela e escolher a opção Abrir. Aqui no nome Pasta 1, eu vou colocar o nome de curso de Excel 2010. Posso salvar. Posso também fechar o Excel. E para ter certeza se nosso arquivo foi salvo, para checar, nós vamos no menu Iniciar, Documentos. Ele tem que estar aqui dentro. Observe que o nosso documento está aqui. Se eu der 2 cliques sobre ele, a nossa tabela abre. E o detalhe é que, se você vir aqui agora no 10, por exemplo, e colocar 15, observa que muda o valor aqui na frente. Qualquer valor que você mudar, se você mudar o preço, por exemplo, nem precisa pagar, é só escrever por cima, R$ 1,90, o preço aqui muda. Isso funciona para todos eles. Carne 4, observa que o valor na frente agora mudou para 14. Manteiga 5, também mudou para 14, R$ 14,80 e R$ 14. Como esse arquivo já estava salvo, nesse caso, nós só precisamos salvar para salvar as alterações que fizemos. Porque se eu clicar em salvar como, ele vai perguntar se você deseja salvar em outro lugar. Por exemplo, um pendrive ou em outra pasta. Se eu clicar aqui na opção salvar, ele vai salvar apenas as alterações que fizemos. No nosso caso, ele acaba de ser salvo. Como exemplo, se eu vim aqui e alterar a cor desse item, por exemplo, para um laranja escuro, e essa parte de baixo para laranja claro, essas cores não foram salvas, porque eu acabei de salvar quando estava azul e fiz a alteração após o salvamento. Então, nós podemos vir aqui e a cor que fizemos. Observe, se eu fechar e abri-lo novamente, ele abre da cor que eu salvei por último, não havendo a necessidade de escolher a pasta novamente. Treine essa tabela e façam muitas outras com o mesmo exemplo de cálculos, para a gente poder seguir nas outras aulas sem dúvida nenhuma. No caso de vocês terem alguma dúvida sobre essa aula, é só revê-la novamente. Um abraço e tchau!